ao Sr. Presidente da Mesa, meu colega, a todos aqueles que me acompanham na mesa, mas tenho de começar por agradecer o convite para participar neste congresso e resumir o extraordinário acolhimento que todos temos tido. Muito obrigada e espero trazer alguma coisa que seja útil à nossa reflexão conjunta histórica, não é? O reinado de Dom João III caracterizou-se por um inegável crescimento de uma máquina administrativa e de um corpo de funcionários e oficiais que, mais ou menos à sombra de uma corte à qual tão inclinados são todos os portugueses, como certeiramente avaliava António da Taíde, traduzia o progressivo estabelecimento de uma rede institucional que se ia consolidando. Ao longo do século XV, assistiu-se em Portugal ao desenvolvimento e estruturação de mecanismos por parte da coroa que estiveram na base do progressivo fortalecimento do poder régio a caminho de um Estado moderno, que por várias formas e manifestações os reinados de Dom João II e Dom Manuel haviam de exprimir de forma clara. A política senhorial de Dom João II, o crescimento e afirmação de instrumentos de coação da coroa, a afirmação de um direito progressivamente homogéneo, através das ordenações, o desenvolvimento e consolidação de órgãos judiciais como as casas do cível e da suplicação e o aperfeiçoamento de outros como o desembargo do paço, a criação da mesa de consciência e, posteriormente, ordens, são alguns dos planos que é necessário ter em conta na afirmação do poder régio em Portugal no início da época moderna. Retomando as designações que surgem no prólogo das ordenações de Dom Manuel, tratava-se de uma república ou Estado real que se afirmava em direção à modernidade, num processo complexo, em relação ao qual podemos estabelecer algumas linhas de força através de duas realidades. Por um lado, peço desculpa, já me estou a atrapalhar com isto, mas pronto, fica ao Dom João III. Por um lado, o crescimento de uma rede institucional que, baseando-se em conselhos e tribunais, desembocou num inegável aumento de funcionários e de uma burocracia régia que crescia, crescendo também a mediação e, portanto, a distância entre governantes e governados. Questão particularmente sensível numa ilha como a Madeira, não é? Por outro lado, e em sentido inverso, a rarefação desse outro mecanismo e desse outro momento político, simbólico e ritual de tão grande importância e tradição na vida política do reino, que era a realização das Cortes Gerais. Se em pouco mais de um século, entre 1383 e 1495, os Estados do Reino se reuniram por 55 vezes, no reinado de Dom Manuel fizeram-no por 4 vezes e com Dom João III apenas 3, em 1525, 1535 e 1544. Mas para além da sua periodicidade, o que mudava era algo de mais fundo. Tornava-se nítido que, sob o ponto de vista da monarquia, a realização de cortes se tornava progressivamente instrumental de políticas e necessidades quer materiais, quer jurídicas e simbólicas da coroa, muito menos uma Assembleia dos Estados como outrora fora entendida. As cortes cada vez mais serviam para dois propósitos essenciais na ótica do poder. Por um lado, jurar os herdeiros do trono. Isso mesmo vai acontecer nas duas outras reuniões de cortes no reinado de Dom João III, em 35 em Évora e em 44 em Almeirim. E, por outro lado, acudir financeiramente às dificuldades da coroa. Menos, portanto, do que atender às queixas e aos pedidos dos povos expressos pelos seus procuradores. No caso das Cortes de 1525, só em 1539, 14 anos mais tarde, esses pedidos foram publicados e poucos os atendidos. No reinado de Dom João III, a máquina administrativa da coroa crescia e estruturava-se depois de passos importantes que, nesse sentido, haviam sido dados por Dom Manuel. Mas com Dom João III, como já foi sustentado por António de Oliveira, verificou-se um verdadeiro surto burocrático e legislativo materializado na promulgação de centenas de regimentos, leis e alvarás, na reforma e desenvolvimento de uma rede administrativa, na multiplicação de oficiais régios, que só teria paralelo mais tarde durante a monarquia filipina. Contudo, este crescimento não era acompanhado por disponibilidades financeiras proporcionais por parte da coroa. Na verdade, as dificuldades financeiras foram uma constante ao longo de todo o reinado, não sendo a Fazenda Régia capaz de suprir tantas solicitações, uma rede administrativa e burocrática em expansão, uma corte desmesurada para a escala do país,
que obrigava ao pagamento das competentes tensas e moradias, despesas de caráter extraordinário que com frequência ocorriam, um imenso e tão disseminado império gerador, mas também sorvedouro e sangria de dinheiros do erário régio, um espantoso aumento do custo da guerra numa época de confronto entre impérios. Tal desfazamento crónico tem naturalmente de se ter sempre tido em conta quando se reflete sobre os poderes do rei. Invoquemos alguns casos, poucos. No orçamento para o ano de 1527, mais de 35% das despesas da Casa Real, que por sua vez representava 42% das despesas correntes do Estado, destinava-se ao pagamento de moradias, pensão que era devida a todos quanto a ela pertenciam ou nela serviam, desde bispos a cavaleiros do Conselho do Rei, capelães, todo um imenso conjunto de oficiais de maior ou menor importância, aos mais humildes servidores da Casa Real. Se excluirmos o assentamento de Vida Rainhas, Dona Catarina, mas também Dona Joana, a excelente senhora, que ainda vivia, e infantes, essa percentagem subia a 56,2%. Era, afinal, uma situação estrutural. Nas vésperas das Cortes de 1544, que já referimos, em Almeirim, um importante documento da autoria de Dom António da Taíde, Conde de Castanheira, sumariava as grandes despesas acontecidas, como refere Frei Luís de Sousa, cito, desde o tempo em que Dom João III começou a reinar até que fez terceiras cortes em Almeirim. Nelas incluía, entre outras, os enormes gastos em 1523 com a partida para Castela de Dona Leonor, rainha viúva de Dom Manuel, em 1524 a armada de Vasco da Gama à Índia, em 1526 o extraordinário dote e casamento de Dona Isabel, em 1529, cito, o negócio de Maluco, ou em 1534 o cerco de Safim. Concluía Castanheira. A este respeito, vendo Sua Alteza quanto cumpre tirar-se destas dívidas, rogo aos procuradores das cidades e vilas que, em nome do povo miúdo, queiram servir com 200.000 cruzados. Portanto, ontem como hoje, não é? Como provavelmente amanhã. O padrão mantinha-se, portanto. As cortes eram convocadas fundamentalmente para jurar o herdeiro do trono, no caso o infante Dom João, e solicitar dinheiros aos povos. Mas a governação joanina pautou-se também por um conjunto de outras importantes reformas que não podem desligar-se da afirmação e da capacidade de intervenção dos poderes da coroa, também em relação ao panorama eclesiástico e nas relações com a Igreja de Roma. A criação, em 1532, por Dom João III, da Mesa de Consciência, e mais tarde também das Ordens, representava uma clara interferência régia na esfera religiosa que não deixou de motivar, em alguns momentos, protestos do Núncio Apostólico em Lisboa. Essa interferência era visível noutras instâncias, como no problema da apresentação dos bispos pelos reis, já aqui invocado, elemento fundamental na modificação das relações entre a Igreja e a coroa. A partir do reinado de Dom João III, não sem momentos de tensão, os bispos nomeados pelo Papa foram maioritariamente apresentados pela coroa, facto profundamente significante também em termos políticos e que, no caso português, deve ser visto em articulação com o reconhecimento do Papa do padroado régio sobre os territórios ultramarinos, modelo que o rei procurou, afinal, também aplicar no caso das dioceses do reino. O direito de padroado, incluindo a apresentação dos bispos das dioceses que sucessivamente iam sendo criadas, a fundação de igrejas e a evangelização, a implantação de ordens religiosas, a recolha do dízimo, em suma, toda a estrutura eclesiástica de um império que se alargava em termos territoriais, significava um enorme encargo, mas também um extraordinário poder para a coroa portuguesa. A reforma eclesiástica empreendida por Dom João III, no que diz respeito à reconfiguração dos mapas da diocese do país, não deixava de apresentar analogias com alguns dos pressupostos que haviam presidido à reforma administrativa do reino. A reorganização eclesial lidava também com o território, com a procura de racionalização e redimensionamento dos espaços diocesanos e, portanto, da administração eclesiástica, em que existiam também grandes assimetrias. É o caso da dimensão excessivamente grande das dioceses de Braga, Guarda e Évora, que Dom João III tinha a intenção explícita de dividir, com vista a uma maior eficácia dos poderes que nelas se haviam de exercer. Era esse, aliás, o principal argumento invocado, pois, dada a extensão das dioceses, era difícil o bispo cumprir visitações e outras obrigações pastorais. No entanto, há quem sustente ter havido pressões explícitas da rainha Dona Catarina
para a criação de novos bispados onde fossem providos bispos da sua confiança, como veio, aliás, a suceder. Esta reforma, que pressupunha, portanto, o desmembramento e a criação de novos bispados, era, contudo, bem mais complexa do que a reforma administrativa civil, uma vez que carecia da autorização papal. Por outro lado, tinha igualmente que se confrontar com a eventual resistência dos prelados providos nas dioceses existentes, como aconteceu em vários casos. Quando Dom João III subiu ao trono no final de 1521, eram 13 as dioceses portuguesas: Braga, Porto, Lamego, Viseu, Guarda, Coimbra, Lisboa, Évora, Silves, Ceuta, Tânger, Safim e Funchal. Durante os anos 30, e num processo que se integra no contexto do extraordinário aumento das possessões ultramarinas, o Papa concedeu à monarca portuguesa a criação de bispados nos territórios do ultramar e ilhas, de Cabo Verde em 1533, 34 Angra do Heroísmo, São Tomé e Goa, este com jurisdição sobre todas as comunidades cristãs entre o Cabo da Boa Esperança e a China. Esteve também pensada a criação de uma diocese em Santarém, projeto que não teve, no entanto, continuidade. Em 39, o rei obteve do Papa a transferência da sede do Bispado do Algarve de Silves para Faro, entretanto elevada à cidade para acolher a sede episcopal. É o exemplo que eu escolho porque é talvez o mais evidente. Como digo, este é porventura o caso mais emblemático dos conflitos que o processo de reconfiguração das dioceses portuguesas teve no século XVI. A 23 de março de 1540 era publicado o auto de mudança da sede de Silves para Faro, desencadeando uma série de reações adversas por parte da Câmara de Silves, que invocava nomeadamente o facto de a cidade de Silves ser, cito, a mais antiga deste reino, do reino do Algarve, não é? E os notáveis prejuízos que para ela adviriam dessa mudança. A decisão régia desencadeou episódios de grande tensão e desacatos na cidade, nomeadamente entre as autoridades camarárias e o bispo. Assim, na prática, a mudança da sé para Faro veio a efetivar-se muito mais tarde, apenas em 1564, com o bispado do prestigiado humanista Dom Jerónimo Osório, em virtude da forte e prolongada resistência de Silves a essa despromoção. Foi já nos anos 40 que o monarca obteve do papado a criação de 3 novas dioceses, as de Leiria e de Miranda, ambas em 45, a de Porto Alegre em 49, estas últimas por desanexação de territórios das dioceses de Braga, Guarda e Évora, ascendendo esta última a arcebispado. No caso das dioceses de Miranda e Porto Alegre, eram providos 2 eclesiásticos da casa da Rainha Dona Catarina. Na de Miranda, Dom Toribio López, eu prefiro dizer o nome em espanhol, com um acento mau espanhol, não eram portugueses, não é? Jomeler e Dião da Capela Dona Catarina, e na de Porto Alegre, Dom Julián de Alva. A gente pode dizer Julião de Alva, mas ele era Julián de Alva. Seu confessor e Jomeler mor. Este facto é testemunho claro de como as casas das rainhas interferiam e interagiam enquanto grupos de pressão e poder, evidenciando também, neste particular, o indiscutível ascendente político que Dona Catarina assumia desde o início dos anos 40 no âmbito da governação joanina. Esta prática tornou-se naturalmente ainda mais óbvia durante a sua regência, quando, segundo o meu ilustre presidente de mesa, não houve nenhum bispo nomeado que, por qualquer forma, não tivesse com ela, Dona Catarina, proximidade. A propósito do invocado caso da transferência da sede de Silves para Faro, o vereador Vicente Lopes e os cônegos da sede de Silves escreveram diretamente a Dona Catarina, várias vezes, nomeadamente em agosto de 42, expondo-lhe os inconvenientes da mudança e pedindo a sua expressa intervenção para persuadir o rei a voltar atrás na sua decisão. No caso particular da Diocese do Funchal, criada em 14 e cujo primeiro bispo foi Dom Diogo Pinheiro, procedeu-se à sua elevação à arquidiocese metropolitana em 33, tendo sido provido como arcebispo Dom Martinho de Portugal, figura destacada da corte e da nobreza titulada. Filho de Afonso de Portugal, bispo de Évora, e descendente por via paterna Dom João I, era irmão de Dom Francisco de Portugal, primeiro conde de Vimioso, uma das figuras políticas mais intervenientes no reinado de Dom João III. Em 1525, o monarca enviou-o a Roma como embaixador, sucedendo no cargo a Dom Miguel da Silva, entretanto regressado ao reino, para negociar o estabelecimento da Inquisição. Recordemos que já anteriormente, embora sem consequências práticas, a coroa portuguesa solicitara o estabelecimento do tribunal no reino em 515, ainda com Dom Manuel, pedido que o Dom João III renovava, portanto, 10 anos depois, em 1525, no rescaldo das Cortes de Torres Novas, realizadas nos primeiros anos do seu reinado e numa conjuntura de depressão económica e de aperto financeiro. O ano de 25 parece ter marcado no espírito de Dom João III e na política régia, desde a conversão forçada de 1497, uma definitiva ruptura perante o problema judaico. Brancamp Freire sustenta
sustenta que o rei Dom João III trouxe de Torres Novas o firme propósito de instalar o Tribunal da Inquisição em Portugal, considerando Francisco Tencourt igualmente o ano de 25 como o ano da ruptura definitiva na política de uma ambígua conciliação da coroa perante os cristãos novos. Na sua viagem a Roma, em 25, Dom Martinho de Portugal foi nomeado núncio embaixador junto de Dom João III com poderes delegado à Látria nos reinos e domínios da coroa portuguesa pelo Papa Clemente VII, que desempenhou entre 27 e 29. Dom Martinho voltou a ser enviado como embaixador a Roma em 32, ano anterior à sua nomeação como arcebispo do Funchal, levando consigo o padre Francisco Álvares, que viera da corte do preste João, e o embaixador etíope Zagazabo, com cartas do Negus para o Papa. Desta deslocação e das cartas então enviadas ao rei, com notícias várias, uma diz diretamente respeito à diocese do Funchal. Com efeito, em carta de 8 de março de 1533, datada de Bolonha, Dom Martinho de Portugal avisava ao rei que o Papa Clemente VII apresentava entraves a elevar o bispado do Funchal a arcebispado e a criar outros bispados por não terem diocese e poucas rendas. A reserva papal foi em parte ultrapassada e ainda nesse ano a diocese do Funchal foi elevada a arcebispado, mas tal não aconteceu com os outros bispados solicitados pelo rei, tendo ficado como sufragâneos da diocese madeirense os bispados de Angra na Ilha dos Açores, São Tomé e o de Goa na Índia, o que representava uma importante promoção para a diocese do Funchal. Nessa mesma altura, Dom João III solicitou ao Papa Clemente VII a nomeação de Dom Martinho de Portugal como arcebispo da nova diocese. As bulas da ereção da arquidiocese foram, no entanto, despedidas bastante mais tarde. Aqui está o problema de que se falava há pouco. A promoção da diocese do Funchal à arquidiocese em 33 veio, no entanto, a revelar-se de curta duração. Na verdade, em 1551, a diocese do Funchal perdeu essa dignidade, tornando-se sufragânea de Lisboa. Nesse mesmo ano, o bispo Agostinho Frei Gaspar do Casal, teólogo e confessor de Dom João III, no final dos anos 40, foi elevado a bispo do Funchal, função em que esteve provida até 56. As razões que levaram à despromoção da diocese do Funchal são complexas. Nas memórias e documentos que aqui temos, apensos aos anais de Dom João III, escreve Frei Luís de Sousa. E porque foi logo mostrando o tempo grandes inconvenientes para esta dignidade correr desta forma, pediu Sua Alteza que o Funchal tornasse a ser bispado ordinário, como primeiro, sem mais jurisdição, que a dita cidade e ilhas vizinhas, e não usasse nenhum poder nas outras igrejas. Primeiro tinha por sufragâneas, que daqui em diante todas, e a mesma do Funchal, reconheceriam por metropolitana a sede de Lisboa. Podemos relacionar este facto com os fundamentos da reserva papal evidenciada em 33, como vimos, e ainda com redes de interesses e tensões na corte provocadas pelo recente e cada vez mais alargado mapeamento episcopal nos domínios portugueses, que não podiam deixar de mexer com equilíbrios, interesses vários e divergentes no quadro da nobreza de corte que cabia ao monarca gerir. Se desde 1514-15 a estratégia manuelina era, nas palavras de José Pedro Paiva, a de colocar nas mitras, preferencialmente nos arcebispados membros da família real, o provimento das dignidades eclesiásticas constituiu um instrumento de afirmação dos poderes da coroa e uma importante peça, por ela gerida, de promoção política e de distinção social e clientelar, como sublinha ainda José Pedro Paiva. Numa época em que os altos cargos eclesiásticos não revestiam, em muitos casos, a dimensão pastoral que viriam ter mais tarde, nomeadamente a partir do Concílio de Trento. Sinal disso mesmo, além da dimensão política e clientelar acima referida, era a ausência frequente dos bispos das suas dioceses, como sucedeu no Funchal com Dom Martinho de Portugal, que nunca residiu ou sequer visitou a diocese, tal como acontecera de resto com o seu antecessor, Dom Diogo Pinheiro. Mas aquela despromoção não pode desligar-se também de desentendimentos notórios, pouco ventilados até hoje, de caráter pessoal e político entre o rei e Dom Martinho de Portugal. Arcebispo do Funchal desde 33, recordemos que Dom Martinho de Portugal manteve esse importante cargo eclesiástico até 1547, ano em que morreu. No entanto, um facto de capital importância que ajuda a tornar mais nítidos os contornos das divergências entre o rei e o arcebispo. Nesse mesmo ano de 47, antes de morrer, claro, Dom Martinho de Portugal fora eleito bispo do Algarve. Não chegou a desempenhar essas funções, é certo, morreu. Mas o que é facto é que Dom João III o retirou do arcebispado do Funchal e da sua dignidade primaz das Índias e o fez eleger para o pouco apetecido bispado do Algarve. Esta decisão régia constituía claramente uma despromoção, que só pode ter sido tomada e sentida por Dom Martinho de Portugal como uma ofensa por parte do monarca. Era pelo menos um sinal inequívoco da animosidade entre ambos, cujos sinais já vinham de longe.
Um deles, em matéria de crucial importância, dizia respeito ao estabelecimento da Inquisição em Portugal, que Dom João III intentava pelo menos desde 1525, como vimos, e para cujas negociações enviara Dom Martinho, nesse mesmo ano, para Roma, como vimos. Em 34, Dom João III enviou Dom Henrique de Menezes à Cúria Romana para assistir à eleição do novo Papa por morte de Clemente VII, ocorrida em 15 de setembro, e procurar obter, finalmente, a bula relativa à Inquisição do Papa recém-eleito. Sabe-se que Dom Martinho se mostrou muito agravado com o rei em virtude do envio deste outro embaixador para tratar de negócios que considerava serem apenas da sua alçada. Há testemunhos disso. Documentais. Em todo o caso, sabendo que o imperador ia entrar em Nápoles, Dom João III ordenou a Dom Henrique de Menezes que seguisse para Nápoles e, em conjunto com Álvaro Mendes de Vasconcelos, então seu embaixador junto de Carlos V, persuadissem o imperador, em seu nome, a pressionar o novo Papa nesse sentido. Na entrevista com o imperador, que teve lugar a 26 de dezembro de 1535, este garantiu o seu empenho no assunto, afirmando que de certo se resolveria, uma vez que Dom Martim de Portugal se encontrava fora de Roma, ou seja, Carlos V estava plenamente informado da posição ambígua de Dom Martim de Portugal a propósito da Inquisição, bem como do seu aparente pouco empenho nessa missão, a que ele próprio faz desencantada referência. Numa carta ele diz: "Eu sei que por aí dizem que favoreço os cristãos novos." Lá está a questão da tensão com a comunidade cristã nova. Facto que terá desagradado a Dom João III e contribuiu certamente para a perda de valimento e de confiança do rei quando o embaixador arcebispo regressou a Lisboa. Lembremos que Dom Martim, como disse há pouco, era irmão de Dom Francisco de Portugal, I Conde de Vimioso, conselheiro muito próximo do rei, que manifestara de forma explícita a sua oposição à introdução do Tribunal da Fé no reino, bem como outros membros do núcleo duro da governação. É bom não esquecer isto. Não se tratava de um projeto absolutamente homogéneo em termos políticos e em termos dos protagonistas do poder, como às vezes tendemos a ver. Como o próprio António de Ataíde, figura da maior proximidade e confiança do rei, o secretário Alcáçova Carneiro e até o infante Dom Luís. Por carta de 27 de dezembro, estou quase a terminar, por carta de 27 de dezembro de 1535, no dia imediato à entrevista com Carlos V, Álvaro Mendes de Vasconcelos fazia, a pedido expresso do imperador, uma referência direta à questão, e cito: "O imperador me manda que escrevesse a Vossa Alteza que agora tinha o negócio por feito, pois Dom Martinho não estava em Roma." Já em 1536, uma outra questão concitava de novo o desagrado de Dom João III relativamente ao seu embaixador arcebispo. Escrevendo de novo a Álvaro Mendes de Vasconcelos, Dom João III informava ao seu embaixador na Corte Imperial que recebera uma missiva do cardeal Santo IV, avisando-o das movimentações de Dom Martim de Portugal junto de Paulo III, que remontavam pelo menos a 1529-30 para conseguir a legitimação do seu nascimento pela Sé Apostólica. Esse passo era imprescindível à obtenção do barrete cardinalício que pretendia alcançar, colocando assim na ótica de Dom João III os seus interesses pessoais à frente dos negócios do reino. Dom Martim negou o facto com veemência. Quando chegou a Portugal, argumentando com as intrigas na Cúria e os seus desentendimentos pessoais com o cardeal Santo IV, na carta a Vasconcelos, o monarca ordenava que pedisse, e cito, "a sua santidade revogue tais legitimações e que emitisse, cito novamente, um breve para poder obrigar o dito arcebispo a ir residir em sua igreja, por lhe tirar a ocasião de se tornar a Roma." Neste último caso, os contornos do dissídio com Dom Martim de Portugal, estou mesmo a terminar, correspondiam, no que diz respeito a Dom João III, a um padrão de cioso exercício do poder e da autoridade régia que fazem parte evocar o processo que conduziria, poucos anos mais tarde, à dramática fuga para Roma do bispo de Viseu, Dom Miguel da Silva, feito cardeal pelo Papa em 39, à revelia da vontade do monarca português. Concluindo, a reconfiguração das dioceses por Dom João III na primeira metade do século XVI insere-se, como pretendi ventilar, no conjunto mais vasto dos mecanismos de afirmação dos poderes régios e da sua interferência direta nas questões eclesiásticas. Não pode, contudo, talvez por isso mesmo, ser dissociado de uma dinâmica que, antes de Trento, privilegiava a atribuição dos mais altos cargos eclesiásticos a membros da família real e da aristocracia. Não foi também um processo pacífico. Antes, é revelador de tensões e conflitos de vária ordem que envolveram o rei, a Igreja e o Papado, e que, no caso do arcebispo do Funchal, Dom Martim de Portugal, não podem também ser desligados de desentendimentos de natureza pessoal e política com Dom João III, tendo a Inquisição no horizonte. Obrigada.